Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 26 de 5 de 2020 e nesse vídeo aqui, pessoal, eu preciso falar com vocês, trazer algumas informações, além de trazer um estudo bem mais elaborado sobre os 8 reis de Apocalipse 17, porque infelizmente muitos falsos profetas têm espalhado informações sobre este tema, sobre este importantíssimo tema, melhor dizendo, sobre essa importantíssima profecia que vai acontecer diante dos olhos de muitas pessoas, e isso já começou há alguns anos. É preciso tentar esclarecer essas informações, porque, como eu disse, muitos falsos profetas, isso não são palavras do Marcão, não é palavra aqui do Marcão, do canal Revelando a Bíblia 2020, mas são palavras do próprio Messias, são palavras do próprio Jesus Cristo, de que no fim dos dias muitos falsos profetas iriam surgir, já estão surgindo e, se possível, enganarão até os eleitos, aqueles eleitos mencionados que estão dentro dos 144 mil, ok? Se possível, enganarão até os eleitos. Então imagine uma pessoa comum como eu, que imagino eu que não sou um dos eleitos, por várias razões, mas vai saber. A gente não sabe. Eu me considero como um não eleito, mas e se eu for um dos eleitos? Eu já fui enganado várias vezes aqui no YouTube, em sites, por falsos estudos, por estudos equivocados, por estudos bíblicos que não tinham uma profundidade como a gente pode ter uma profundidade, juntando tanto o contexto histórico, juntando os fatos que estão ocorrendo hoje, novas informações sobre esses reis, que na verdade não são reis, são impérios, certo? Só que infelizmente a mentira e estudos equivocados estão enganando grandiosamente as pessoas, e a gente precisa ficar atento a essas falsas informações, porque ela se trata da Bíblia, se trata da palavra de Deus. Então vamos lá. Este estudo, este novo estudo, lá no final eu vou trazer informações novas sobre esse provável 8º império, que eu já mencionei aqui em vídeos anteriores, que ele está se fortalecendo, ele está revivendo, como conta, como está escrito no próprio Apocalipse 17, que ele vai ressurgir. Em Apocalipse 13 é dito que ele foi morto, que ele foi ferido de morte e que ele vai reviver, ou seja, que ele vai retornar. Assim também como está descrito no Apocalipse 17. Que são 8 reis, haviam 7 reinos. Quando se fala reis, não são os papas, tá pessoal? Quando você ouvir alguém dizer, algum pastor, certo? Que pode ser que na melhor da boa vontade dele, tente te ensinar que esses reis descritos em Apocalipse 17 são pessoas, ou são papas, como é espalhado por aí, não são os papas. Porque existe um contexto histórico que está sendo baseado há muitos anos, sobre o Tratado de Latrão, que ocorreu em 1929, e estão se baseando em cima desse fato histórico, a respeito do Vaticano, que a partir desse Tratado de Latrão surgiram 8 reis. Só que essa história toda, pessoal, para a gente resumir bem, ela foi finalizada em 2012, onde nada dessa profecia, que era uma falsa profecia, construída por falsos profetas, ela já caiu. Então a profecia de que os 8 reis de Apocalipse 17 eram ou são os papas, como mencionam essas pessoas, isso não pode proceder mais, porque toda essa história já caiu por terra. Ela não se encaixa mais em Apocalipse 17, certo? Além de que
no próprio Apocalipse 13, a visão que o apóstolo João recebeu de Deus foi a seguinte: ele viu duas bestas surgirem, né? Uma do mar e a outra da terra. A besta que ele viu surgir do mar era semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão. E o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande poderio. E aí, logo após essas semelhanças, que eu já vou mostrar para vocês o que significa, ele viu que uma das suas cabeças ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. Ou seja, aqui ele diz que havia uma dessas cabeças da besta que havia morrido. E que depois de um tempo ela foi curada. Ela foi revivida, né? E aí toda a terra se maravilhou com o retorno dessa cabeça da besta. Então o que eu quero dizer com isso? Mencionando Apocalipse 13, né? Que ele se junta com o Apocalipse 17 e nos dá claramente o entendimento de que os reis de Apocalipse 17 mencionados nessa passagem não são pessoas, como muitos ainda continuam a afirmarem que são os papas. Não são. Agora estão adicionando a essa profecia o tal do comunismo, que a partir da mesma data de 1929, o Império Comunista tomou conta de uma parte do mundo. Pessoal, vamos observar aqui os impérios que são mencionados na Bíblia. O comunismo não entra nessa história. Nós temos sempre que trazer a referência do contexto bíblico em referência aos impérios bíblicos, né, que se fortaleceram em cima de Israel, que sempre foram para cima de Israel. O problema ali, né, nesse contexto sempre foi Israel. Então vamos lá. Vamos deixar essa parte aqui do Apocalipse 13, né, para a gente fazer o entendimento depois com o livro de Daniel. Porque lá a gente vai entender, né, de uma forma bem mais eficiente e que ela se junta com o Apocalipse 17, o Apocalipse de forma geral, dando exatamente este entendimento que as pessoas precisam ter de que não são pessoas, de que são impérios, né? E nós temos quais impérios, quais reis de Apocalipse 17? A primeira cabeça foi o Império Egípcio, como a gente observa neste quadro aqui. A segunda cabeça, o segundo rei, né, não foi nenhum papa, não foi nenhum dos papas a partir de 1929. Esqueça essa história. Esqueça essa falsa profecia levantada e arquitetada por falsos profetas. Então, continuando com esse contexto bíblico que nos mostra que a Babilônia foi o terceiro império, né? Ou seja, a terceira cabeça, o terceiro rei. O quarto foi a Medo-Pérsia, que se juntaram. E o quinto foi o Império Grego, ok? 5 cabeças: Egito, Assírio, Babilônia, Medo e Pérsia e o grego. 5 cabeças. O que são essas 5 cabeças? 5 reis são impérios. Não são papas. Os papas da Igreja Católica, e muito menos o Vaticano, ele entra nesse contexto atual agora para se encaixar nas próximas cabeças, inclusive no 8º Império. A Igreja Católica não se encaixa atualmente nesse contexto. E aí João, o apóstolo João, ele estava vivendo exatamente no Império Romano, que foi o 6º Império. Lá no livro de Daniel, a gente pode ter este estudo de que o Império Romano, ele é as duas pernas da estátua mencionada por Daniel. Porque o Império Romano ele começou de um lado e ele finalizou de outro. Ele começou do lado ocidental e terminou, digamos assim, porque ele não terminou, né? Ele foi agregado a um outro território. Usaram da força do Império Romano da parte oriental e essa força foi
transformada em outra cabeça, que logo na sequência foi o Império Otomano. Olha só que interessante. Então, João, o apóstolo João, ele estava recebendo a visão de Deus, vivendo justamente no Império Romano, nas duas pernas da estátua de Daniel, né? Agora, é interessante a gente salientar que grande parte desses, digamos, estudiosos da Bíblia, né, eles não mencionam qual foi o império que deu sequência ao Império Romano, que é o sexto rei, ou seja, o sexto império, a sexta cabeça. É muito importante a gente entender que o império que deu sequência, né, que ganhou força territorial, conquistou as mesmas energias que o Império Romano, foi o Império Otomano. O Império Otomano, ele começou em 1299 e ele se fortaleceu de verdade em 1453, certo? E em 1920, o que aconteceu? A morte do sétimo império, como é mencionado no Apocalipse 17. Né? Em Apocalipse 10, em Apocalipse 17:10, é dito o seguinte: 5 já caíram. Lembram do quadro? 5 já caíram: egípcio, assírio, babilônico, persa e grego. 5 reis, 5 cabeças, 5 reinos, né? 5 impérios. Quem estava vendo isso no sexto império era o apóstolo João. 5 já caíram, não são papas, ok? Não são papas. Um existe, que era o que João estava vivendo, estava presenciando, né? Um império realmente cruel com duas pernas, que começou, assim como conta a estátua, o sonho de Daniel, da estátua de Daniel, as duas pernas. Começou do lado ocidental e foi para o lado oriental. E foi justamente do lado oriental aonde começou a se fortalecer o Império Otomano, a sétima cabeça. Todos esses impérios aqui, pessoal, todos esses impérios, eles foram praticamente levantados um após o outro. Entendem? Então a gente precisa entender isso, que um império foi quase que sequência do outro. Então João, ele viu, um existe. Qual que era o que existia? Que ele estava vivendo? Era o Império Romano, de duas pernas. Outro ainda não é vindo. Qual que era o que viria a acontecer? Qual que era o que viria a se fortalecer na sequência do lado oriental do Império Romano? Justamente o otomano, a sétima cabeça. A sétima cabeça. O sétimo rei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi isso, foi essa visão que Deus deu para João, né? E aí ele continua. E quando vier, vai durar pouco tempo. Durou, ele viveu até 1920. Alguns historiadores dizem que o Império Otomano, ele acabou, foi finalizado, digamos assim, né? Morreu em 1919, e outros afirmam que o Império Otomano ele foi até 1922. Uma crença que vale a pena a gente introduzir nesse contexto, apesar de não estar na Bíblia, isso é uma crença islâmica, né? Existe a crença islâmica dos 100 anos, ou seja, que a partir do momento que o Império Otomano morreu, né, a partir do momento que o último líder otomano morreu, que foi mais ou menos nessa data, em 1920, na Primeira Guerra Mundial, existe essa crença islâmica dos 100 anos, de que após a morte do Império Otomano, nos próximos 100 anos exatos, surgiria um novo líder otomano, um novo líder islâmico, para fazer exatamente o quê? Para reviver o antigo império, para reviver toda a história do Império Otomano.
E aí vocês vão se surpreender com o que eu vou falar lá no final. Porque é justamente sobre essas informações, novas informações, que eu vou trazer para vocês sobre isso. Então, continuando aqui, João, ele viu, a visão que foi dada por Deus foi as dos 5 impérios, não 5 papas. Não se encaixa essa história nisso. Existe, o Império Romano existia. E ele começou do lado ocidental, exatamente como conta o sonho de Daniel, as 2 pernas. O Ocidente foi para o Oriente, se fortaleceu no Oriente, dando sequência e a criação da 7ª cabeça, que foi o antigo Império Otomano, que morreu, certo? A morte do 7º Império, 1920, na Primeira Guerra Mundial. E aí ele viu que quando vier vai durar pouco tempo, ou seja, 1453 para 1920, fazendo uma soma rápida aqui, dá cerca de 470 anos. É pouco tempo. Quando a gente faz comparações em relação aos outros impérios, sim, a gente pode considerar um império curto. E foi exatamente dessa maneira, né, dessa forma que ocorreu. Continuando esse estudo aqui, pessoal, voltando lá para o Apocalipse 13, 2, o apóstolo João, ele viu o seguinte: e a besta que vi era semelhante ao leopardo. O que significa o leopardo? Que império que é o leopardo mencionado lá no livro de Daniel, do capítulo 7, as 4 cabeças do livro de Daniel, no capítulo 7, exatamente o que está mencionado aqui, a mesma coisa que Deus deu divisão para o apóstolo João. E vi uma besta semelhante a um leopardo. O que representa o leopardo? O Império Grego, pela sua velocidade, né? E que mais que ele viu? Ele viu os seus pés, os pés dessa besta, era como os de urso. O urso contado no sonho de Daniel, na profecia de Daniel, melhor dizendo, né? O urso representa o quê? A Pérsia, que era um império extremamente cruel. E o outro era como um leão, né? A sua boca era como a de um leão. Leão representa a Babilônia, porque ele também era um império extremamente veloz como o leopardo. Então nós temos aqui a explicação e a união, dando o sentido correto das profecias, de que não são pessoas, de que não são papas, de que não é a Igreja Católica, de que a 8ª cabeça ela vai vir destes territórios mencionados no livro de Daniel, que nos entrega exatamente as regiões, né? Então nós temos, juntando tanto o livro de Daniel quanto a profecia de Apocalipse, as 2 profecias, a gente tem exatamente esse entendimento de que não serão pessoas, de que não serão papas. E sim, a 8ª cabeça ela vai surgir da mesma região, das mesmas regiões, certo? Como nós estamos vivendo em uma era moderna, tudo foi modificado, né? Muitos nomes foram modificados, áreas foram divididas, áreas foram separadas. Mas olhando para o contexto regional, para o contexto dos antigos impérios, né? E convertendo para a região, a gente define claramente, segundo as próprias profecias, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, que o 8º rei ele vai surgir desta região. Em Apocalipse 17:10 está escrito exatamente assim: e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, né, o império que era, o rei que era, não se trata de pessoas, não se trata de papa. Vamos colocar um ponto final nisso, não se trata definitivamente de papa, e sim de impérios. Continuando, e a besta que era e que já não é, ou seja, a besta que estava viva e que morreu, é ela também o 8º, e é do 7 vai à perdição.
outra passagem bíblica que distorce, né, e também tem espaço para que seja encaixada o território do Vaticano nesse contexto, ela está no versículo de número 9, onde é dito o seguinte: aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E aí existe de fato, né, na região da Itália, a tal das 7 colinas. Só que é importante também a gente analisar o contexto que a própria Bíblia, lembre-se, a Bíblia ela nos dá a direção para o contexto profético de Apocalipse. A gente não tem que sair fora do contexto. Então a gente tem que analisar o território, né? Os territórios dos antigos impérios. E é justamente sobre esses antigos territórios que a gente vai poder analisar e introduzir esse versículo de número 9, de Apocalipse 17, número 9, sobre as sete cabeças, que são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Olha só, para quem não tem este entendimento, o Islã também é uma mulher, assim também como a Igreja Católica, né? Assim também como o hinduísmo, assim também como o espiritismo, porque mulher em profecia, ela se trata de quê? Ela quer dizer religião. E olha só que interessante, justamente nesse território, nesses territórios conquistados por esses 7 reis, por esses 7 impérios, existe um local que, diferentemente do Vaticano, também possui as 7 montanhas. E para nossa surpresa, aonde está exatamente essas 7 montanhas? Essas 7 cabeças? Exatamente em um dos locais aonde esteve essas 7 cabeças, que é o território hoje conhecido como a Turquia. Na Turquia existe as 7 colinas, tal como mencionado aqui, né, no Apocalipse 17, 9. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Qual mulher está sentada na Turquia? Qual religião está sentada na Turquia? O berço da religião não é o Islã. A mulher desses povos não é o Islã. Tal como a mulher da Itália, ali, de uma outra grande parte do mundo, não são os católicos. Então a mulher, né, nos traz a referência bíblica de que é a religião. Então os 7 montes, as 7 cabeças, neste contexto, unificando o Apocalipse com o livro de Daniel, mencionando os sonhos que Daniel teve sobre as bestas, a gente tem uma exatidão muito mais definida de que são reinos, e nos dá de fato uma orientação muito mais alinhada, um olhar muito mais direcionado para a Turquia, que ela seja a 8ª cabeça mencionada no Apocalipse 17. Agora é o seguinte, pessoal, essa informação que eu quero trazer para vocês agora aqui, acredito que é a primeira vez que muitos de vocês vão ouvir essa informação, é a seguinte: vocês estão vendo esse templo aqui, nessa imagem, de um templo otomano. Diga-se de passagem, né, é um templo muito bem executado, arquitetonicamente é um templo muito bonito, mas ele foi construído no Império Otomano. Como a gente acabou de ver, o Império Otomano, de 1453 até 1920, ele é considerado a 7ª cabeça. E este, assim como outros templos deste nível aqui, foram levantados justamente no Império Otomano. Ok? Uma informação importante. A partir de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano morreu, muitos desses templos deixaram de ser templos otomanos e se tornaram templos religiosos. Agora, olha só que interessante essa informação. O presidente da Turquia, em 2019, ele
ele fez um decreto. Ele determinou que todos esses templos otomanos deixassem de ser templos religiosos e se tornassem, que voltassem a ser templos otomanos. Agora, adivinhe por qual motivo o presidente da Turquia determinou que esses templos otomanos voltassem a ser templos otomanos e não mais templos religiosos de oração. Ele determinou isso porque ele quer reviver o Império Otomano. Entenderam o recado do presidente da Turquia? Ele quer reviver o Império Otomano. E qual é o último império? Qual que é o sétimo império que nós temos aqui abordado, né? E que quase ninguém menciona esse império? O império, justamente o Império Otomano. Este império que o presidente da Turquia quer reviver, assim como mostra exatamente o que está escrito em Apocalipse 17, em Apocalipse 13, que ele será revivido, que ele voltará a ser. Olha só como a profecia ela se encaixa perfeitamente com o que está acontecendo agora. Ok, pessoal? Então eu peço para que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem este estudo com outras pessoas. A luz da palavra de Deus tem que chegar às outras pessoas, tá? Não permita que isso fique somente com você, que isso fique contido somente com você. E eu peço para que você espalhe essa informação. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.